Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma live. Estamos começando a nossa aula de número 17. Então já estamos aí há 17 semanas produzindo conteúdo de alta qualidade para vocês. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Bruna e eu tô aqui para te ajudar a aumentar o faturamento do seu negócio local em pelo menos 30% usando o Instagram. Isso mesmo, estratégias de Instagram que você mesmo, dono do seu negócio, pode aplicar. Então vem comigo, vamos aprender hoje como perder a vergonha para gravar stories, né? Eu sei que isso é uma barreira para muitos de vocês, principalmente porque a gente não é dessa área, né, de influencer, né? A gente não tá acostumado a lidar com isso, né? Então, assim como vocês, esse mundo também de estar, né, sempre aqui fazendo lives, stories, então isso tudo também é novidade para mim. Para quem não me conhece, né, não sabe a minha história, então eu sou professora, né, até final do ano passado. Fui durante 10 anos professora aí, universitária. Então, assim, falar presencialmente, ensinar presencialmente, para mim já era habitual, né? Já era corriqueiro, era o meu trabalho. Mas aqui nas redes sociais também é diferente, né? E eu entendo essa barreira de vocês, porque eu também passei por isso no início, né? Então, quem vê hoje aqui pode achar, nossa, mas ela fala bem, né? Ela não tem vergonha, né? Mas nem sempre foi assim, tá? Então, hoje realmente aqui nas lives eu já me sinto muito à vontade, não tenho realmente vergonha, então aqui sou eu, né? Nos stories a gente vai conversar um pouquinho. Aí, quando eu abro, principalmente os primeiros, né? O primeiro ou os dois primeiros ali, eu fico ainda bem tímida, né? De gravar, principalmente se tem gente aqui em casa para ouvir, né? Então eu não gosto muito, né? Então, assim como eu acredito que vocês também passam por isso. E aí eu vou compartilhar algumas estratégias, né, que eu vivenciei e que também ajudei outras pessoas a superarem esse medo, né? Essa vergonha mesmo, né? Não é nem medo, né? É vergonha, né? E essa vergonha a gente tem que investigar também da onde que ela vem, né? Então aqui, conforme a gente for conversando, talvez vocês se identifiquem com algumas das histórias que eu vou contar, tá? Só deixa eu convidar aqui mais pessoas. Só um minutinho. Então vamos começar, gente, com a minha própria história. Não sei aí se vocês vão se identificar, né? Mas talvez sim. Olá! Lucimeire chegou. Então, eu vou começar aqui contando um pouquinho da minha história, né? Da minha experiência aí ao longo de toda a minha vida, né? Boa noite, Lucimeire. Seja muito bem-vinda. Então, gente, como eu falei, né? Eu era professora até outro dia mesmo, né? E considero que ainda sou, né? Esse papel aqui que eu faço também é para ensinar alguma coisa para vocês. Mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre isso foi natural para mim, nem sempre isso foi fácil. Apesar de que eu sempre me vi falando em público, eu sempre me vi explicando alguma coisa, sabe? Isso desde criança. Então eu lembro que a primeira experiência minha de apresentação foi na escola, eu era novinha, devia ter aí uns 8, 10 anos, né? Por aí. E aí tinha, na minha escola, né, na época tinha muitas apresentações, né? Quando tinha teatro, essas coisas, eu não gostava muito não. Mas tinha algumas épocas que eram apresentações de poesia, né? Então você tinha que ir lá e ler.
E aí reuni os alunos para fazer isso. E aí eu, um belo dia, resolvi, né, me oferecer para fazer essa leitura aí dessa poesia. E aí eu ensaiei em casa, né, li a poesia, na minha cabeça, né, como que eu ia estar lá naquele dia. Eu pensava na entonação que eu iria usar, né, na interpretação daquela poesia, tudo na minha cabeça e eu em casa ensaiava dessa forma, né? Só que aí chegou o dia. E aí, quando chegou lá, quem disse que foi como planejado? Nada saiu como planejado. Eu fiquei super nervosa, a mão tremendo, a voz gaguejando. Né? Então, assim, porque eu era mais quieta, né? Sempre fui. Eu não fui daquela, não sou daquela pessoa e nem quando criança de ser muito extrovertida, né? De ser a primeira a chegar, sair conversando, puxando os outros. Não, eu nunca fui assim. Né? Mas eu sempre me via falando. E aí, aquela primeira experiência, então, pra mim ali eu travei. Porque eu pensei assim, gente, onde eu tava com a cabeça que eu resolvi me oferecer para fazer isso? Né? Então ali deu aqui assim, né? Deu aquela arrependida, mas aí tá, falei, recitei, e a gente podia ler, né? Não precisava ser decorado. Mas assim, eu fiquei super nervosa, né? Não saiu como planejado, mas passou o episódio. Aí eu sei que o tempo foi passando e eu nunca mais precisei, nunca mais me ofereci, né? Dessa forma aí para falar em público. Até que aí eu entrei na faculdade, né? E aí na faculdade a gente tinha que apresentar muitos trabalhos, né? Inclusive, né, só linkando aqui, realmente eu acho que isso podia ser até uma disciplina, né? Um exercício que podia ser ensinado desde criança, né? Pra gente aprender a falar em público, né? Aprender a lidar com essas emoções, com esse nervosismo, mas, né, a gente não aprende isso. E aí eu fui para a faculdade e aí lá a gente tinha sempre que apresentar os trabalhos em grupo, né? Na maioria das vezes, né? Dificilmente era sozinho, né? Porque turmas muito grandes, né? Então a gente tinha que fazer grupos. E aí, grupos, cada um ficava com uma partezinha para falar. E aí os professores, né, na faculdade, talvez por ser federal também, então eles exigiam que fosse muito bem apresentado. Eles até permitiam, né, que a gente levasse uma colinha, mas assim, não era o ideal da gente ficar lendo, né? Não era para ler, era para falar aquilo que você aprendeu, né, para as outras pessoas. E ali também eu tinha muita dificuldade, né? Então eu ficava com papel, mas eu ficava nervosa, né? Eu esquecia o que eu ia falar, eu tinha que dar uma olhadinha ali pra relembrar, às vezes dar uma lidinha rápida, entendeu? Mas aí eu tinha comigo que isso sempre estava na minha cabeça, que eu precisava melhorar aquilo, né? Que eu não podia continuar daquela forma, porque eu queria aprender a falar bem, né? Apresentar, expor a minha ideia. Então aquilo eu peguei como realmente um desafio, né? Então eu falei, não, então hoje foi difícil, mas no próximo eu vou tentar me empenhar para ser melhor. E assim foi, gente. Então eu sempre fui tentando fazer esse exercício de superar o medo, né, do julgamento dos outros, de superar a vergonha também. Se errar, você gaguejar, vai faltar o ar, você vai talvez até engasgar. Então você tem que ir superando tudo isso, colocando na sua cabeça que é normal, né? Porque você não foi ensinada a fazer isso, né? Você não teve nenhuma preparação. Então ali era a oportunidade de aprender, né? Sem que fosse no mercado de trabalho, por exemplo. Então eu peguei isso realmente como um desafio e fui melhorando. Olá, Aninha, tudo bem? E fui melhorando, né? Até que chegou no fim do curso, a gente tem que apresentar aquele TCC, né? O trabalho final de curso. E aí eu já estava assim bem melhor comparado com a primeira vez que eu apresentei trabalho, já assim, eu já tinha evoluído muito, sabe? E aí, né, eu sempre pensei em ser professora.
E aí eu consegui, né, entrar aqui, ser aprovada, né, na faculdade que eu dava, é particular. E aí, outro desafio era enfrentar uma sala de aula real, né? Porque, novamente, você vai ter medo do julgamento dos outros. Ah, e se alguém fizer uma pergunta que eu não vou saber responder? Ah, mas e se acontecer isso e aquilo? Né? E ali, no real, se a gente for parar para pensar mesmo, é até mais difícil do que os stories, né? Que diferente da live aqui, né? A live realmente ao vivo é como se fosse presencial. Mas os stories, se você não gostou, você ainda pode apagar, né? Aqui na live, no mundo real, a gente não pode apagar, a gente tem que arcar com as consequências do que for dito ali, né? Dos erros que forem cometidos. Mas aí eu fui vendo no dia a dia que era muito mais simples do que eu punha na minha cabeça, né? Então aquele medo todo não se justificava, sabe? Mas sempre o primeiro dia de aula é o mais difícil, né? É o mais complicado, tá? Por quê? Porque é turma nova, são pessoas novas, você nunca sabe como que eles vão ser, né? Cada turma realmente tem uma energia diferente, né? Então sempre nos primeiros dias eu ficava muito nervosa, mas sempre tentava não transparecer isso, tá? Assim como na minha defesa de mestrado, foi interessante também, porque eu estava super nervosa. Então, eu saí da graduação, já emendei o mestrado e depois eu entrei, né, na faculdade que eu dava aula. E aí, gente, né, eu falava, não, eu tô muito nervosa. E aí os meus orientadores falavam, nossa, mas você não parece, né? Porque eu tava calma, assim, olhando pra mim. Mas por dentro eu tava muito nervosa. Então, quando você começa a falar, às vezes nos primeiros 5 minutos ali, dá uma, sabe, a voz parece que fica mais fina, dá uma fraqueza ali, né? Mas isso é normal, né, gente? Então a gente tem que superar. Então você tem que segurar firme ali e continuar, tentar falar mais pausado, porque também um efeito do nervosismo é a gente disparar, falar muito rápido, e aí ninguém vai entender nada do que você fala, tá? Então, primeiro, tentar não respirar errado, controlar essa voz, se der uma baqueada na voz, não tem problema, tá? Mas tenta respirar, se for preciso pare, bebe uma água e tenta continuar novamente falando mais pausadamente também, tá? Então essas são as dicas que eu tenho, né, para você assim nesse início, né? Na verdade são os alertas, né? As dicas vêm depois. Então são esses alertas de que realmente todo mundo vai ficar nervoso, tá? Se alguém falar para você que não fica nervoso, tá mentindo. É porque até os artistas, os cantores falam que dá aquele frio na barriga antes da apresentação, né? Só que eles já são mais treinados que a gente para segurar isso, né? E a voz não sair toda estranha. Mas a gente tem que aprender na raça. Então eu aprendi na raça, tá? Eu não fiz curso, eu não aprendi com ninguém, né? Era eu com a minha percepção e o que eu via que funcionava para mim ou não, tá? Então foi assim que a minha trajetória, né, até virar aí professora universitária. E aí foi por 10 anos, né? Óbvio que comparar as minhas primeiras aulas com hoje, né, é totalmente diferente também. Né? No início, o nosso tom de voz às vezes é mais baixo, né? Então a gente tem que controlar isso também, tem que prestar atenção nisso. Questão de pensar rápido às vezes, né, para responder uma pessoa, tá? Então são detalhezinhos que a gente vai melhorando. Então por que eu contei tudo isso para vocês? Né? Para mostrar que ninguém nasce pronto, né? Ninguém nasce sabendo falar divinamente, falar muito bem. Né? A gente pode desenvolver essas habilidades. E aí cabe a vocês, né, decidir de que forma, né? Se vai ser na raça, né, igual foi comigo, ou se realmente vocês vão precisar de alguma ajuda mais especializada, né, para entonação de voz e tal, mas aí eu acredito que seja mais refinamento, né, da sua oratória, tá? Não é o essencial aqui que vai para o seu negócio fazer tanta diferença assim,
tá? Então o negócio é ser autêntico, é vocês descobrirem isso em vocês, né? E testar, né? Vocês vão ter que vir aqui para frente da câmera para testar. Assim como eu fiz, eu encarei isso como um desafio, então é isso que eu quero mostrar para vocês hoje, né? Eu fiz aqui algumas anotações, tá, gente? Diferente do que era na época de faculdade, né? Que eu precisava ler aqui, não. Só coloco os tópicos só para eu não esquecer de nada, porque é muita coisinha que eu quero conversar com vocês hoje. E aí, né? Eu ainda tinha um trauma, né? Entre aspas, para gravar vídeo, né? E assistir também, porque meu pai sempre gostou muito de tecnologia. Então, aqui em casa sempre teve as primeiras câmeras fotográficas, câmeras gravadoras, videocassete, né? Todas essas coisas que vocês podem pensar tinha, porque meu pai gostava muito disso. Não é à toa que eu fui influenciado e fui seguir essa área também aí da tecnologia. E aí, toda apresentação de criança, meu pai estava lá com a câmera filmando a gente. E a gente, como toda criança, odeia isso, né? A gente não gosta, tá? Então, apesar de eu me ver falando em público e gostando disso, a parte de ser filmada ali ainda me incomodava. Por isso que às vezes, né, muitas vezes eu não me gostava de ver depois quando ia assistir os vídeos, né? Então, aquela história toda, tá, gente? Hoje eu superei isso, mas até outro dia eu não gostava muito de rever, né, aquilo que eu gravei, sabe? Talvez vocês possam ser assim também, né? Mas em alguns momentos a gente vai precisar se ver várias vezes, inclusive para editar alguns vídeos. Então, a gente tem que superar isso também, sabe? E aí, quando que foi a virada, então, mais importante na minha carreira, que eu acho que realmente me ajudou muito para destravar aqui em frente à câmera, né? Então, eu fui professora, né, por 10 anos, só que nos últimos 5 anos eu fui coordenadora de curso, né? Eu fui gestora, né, que aqui a gente usa outra denominação. Então, como gestora de curso, como é faculdade particular, a gente tinha a obrigação, né, quando tinha as campanhas para chamada para vestibular ou para alguma ação específica, então a gente era convocado para gravar alguma propaganda, né, algum anúncio que seria veiculado em forma de vídeo, e a gente tinha que gravar, né, gente? Era simples assim, né? Olha, a demanda é essa, vocês têm que gravar, vocês têm que colocar sua carinha lá e chamar os alunos para se matricularem, né? Era simples assim, né? Simples que eu digo então o que a gente, né? O que a maturidade traz pra gente? Imagina se o seu superior, né, chega para você, né, a direção da faculdade chega para você com essa demanda e você, por imaturidade, simplesmente fala: não, eu não vou fazer porque eu não gravo vídeos. Né, gente? Então, imagina. Vocês acham que eu tinha essa escolha? Né? Todos os gestores ali, né? Na época eram 15 cursos. Vocês acham que todos os gestores tinham a escolha de falar simplesmente não vou fazer? Então, assim, ou era falar que não faria, ou perder o cargo, né? Ser mandado embora, talvez também, né? Então, assim, quando aquilo ali, né, o seu cargo, o seu emprego depende daquilo, a maturidade te ensina que você, independente do medo que você tenha, você tem que superar. Você não pode simplesmente falar: não, eu não vou fazer porque eu não quero. Né? Você tem que ter a maturidade de falar: não, tá, não é tão natural, eu tenho as minhas limitações, tenho dificuldades, mas vamos tentar. Né? Então, você tem que ter a boa vontade de aprender e de fazer, tá? Então eu tava com a mente, né, aberta, né? Eu falei, né, nunca tinha feito isso na vida, né? Só apresentado aula, né, informalmente. Nada, como que fala? Nada da empresa, né? Nada empresarial, nenhum vídeo empresarial, né? Então a gente ali era outra realidade.
E isso foi muito bom, sabe, gente? Porque ali eu acho que foi um maior desafio e também trouxe crescimento, né? Porque além de gravar, não era só gravar, né? Você tinha ainda que decorar, você não podia ali ficar gaguejando, você não podia ali dar uma olhadinha igual a gente hoje pode fazer aqui, né? Vídeos para anúncios, né? Vídeos empresariais, corporativos. Você não pode aparecer gaguejando, você não pode aparecer pensando, né? Tem que ser ali tudo numa hora, mesmo que eles editem alguns trechos, mas quando for assistir tem que parecer que é algo contínuo, né? Que não teve corte ali, sabe? Então isso foi um grande aprendizado. Então você tinha, além de você fazer o roteiro, né? Então isso também foi legal, porque eu tinha que elaborar os tópicos que eu iria falar, né? Ou até a ordem, né, do que seria mostrado, né? Então, por exemplo, o curso que eu era gestora era redes de computadores. Então, várias vezes eu mesma, como gestora, eu poderia solicitar algum vídeo específico do meu curso e apresentar o roteiro ali e o que eu queria que fosse mostrado, o que cada um precisaria falar se fosse ter mais pessoas, o que eu iria falar, né? Então eu poderia fazer isso, né? Se fosse, obviamente, né, aprovado pelo financeiro, mas eu poderia. Então eu tinha que pensar também, tinha que meio que decorar aquilo ali para poder falar, né, na frente da câmera como se fosse natural, né? Apesar de que alguns vídeos tinha aquela tecnologia de TV, gente, aquele TP, eles chamam de TP, né? Que eles colocam na sua frente. Como que eu vou explicar? Eles enfiam a câmera, mas tem ali um projetor como se fosse espelhado. E aí realmente vai passando ali as frases, né? Pra você ir lendo. Só que aí eu tinha um agravante, né? Vocês viram aí alguns reels que eu tô de óculos, né? Não é à toa. Aqui eu não uso porque de perto eu enxergo muito bem, mas de longe eu não enxergo tão bem, né? Então fica embaçado porque eu tenho miopia. E aí eu não queria aparecer no vídeo de óculos, né? Então eu queria estar sem óculos, então mais um desafio. Por quê? A letra lá não era muito grande, então eu não conseguia ler 100% sem óculos. Então eu tinha que saber mais ou menos ali em que trecho que estava da frase para saber o que estava sendo passado mesmo, para não ficar esquisito, tá? Então eu achei isso muito interessante, né? Ver realmente questão aí de ferramentas, né? De câmeras, de microfones, ver como que funciona a dinâmica e depois ver editado como que fica. Então é bem bacana, sabe? Você fazer parte desse processo. Então ali que eu acho que foi realmente o diferencial para mim, para perder essa vergonha de gravar vídeos e que depois outras pessoas iriam ver também. E aí você começa a ver que é normal, né? Que é natural, né? Os seus parentes, amigos talvez vão falar, né? Vão falar, você apareceu no vídeo ali e tal. Mas depois passa, né? Passou aquele momento ali, ninguém vai ficar lembrando mais, ninguém vai ficar apontando o dedo na sua cara ou fazendo piada o tempo todo por causa daquilo. Então a gente tem que ter essa consciência, né? Que assim, tudo que as pessoas percebem que vai continuar daquela forma, uma hora elas se cansam também de falar do lado pejorativo, né? Se for o caso. Então a gente tem que pensar também por esse lado, né? Então essa foi a minha experiência. Então ali eu acho que realmente foi assim o ponto, né, para eu gravar vídeos. Mas mesmo assim, né, às vezes eu percebia que eu falava baixo, né? Isso até hoje é uma coisa que eu tenho que me policiar, mesmo com o microfone. Mas se eu falar muito baixo, né, no meu tom normal de voz, depois na gravação vocês vão ter dificuldade de ouvir, tá? Então, às vezes é bom a gente gravar e se ver e se ouvir para ir corrigindo essas pequenas coisas, tá? Então, nada melhor do que o nosso próprio julgamento, porque a gente se julga muito mais do que os outros, isso é fato, tá? Então, às vezes, fazer esse exercício também é legal, tá certo, gente? E aí,
eu vou falar primeiro aqui o que você pode fazer especificamente para superar. E aí eu vou dar alguns exemplos aí, né, de pessoas que eu ajudei. E fiquem ligados, porque no final eu vou passar o exercício, né, para vocês, terminando a live, um exercício simples para vocês fazerem e começar a fazer essa superação aí e virem para os stories, aproveitar esse tempo, né, que alguns aí estão em casa, né, aproveitar esse tempo para realmente vocês praticarem algo novo e começarem a fazer diferença no negócio de vocês mesmos, tá? Só vou beber uma aguinha. Né, gente, eu falo demais, tem hora, né? Falei, não, vai ser uma live rapidinha, não vou estender muito, é quando eu faço o roteiro para conversar com vocês, dá mais de uma página. Então, vamos lá, pessoal. Então, qual dica? Então, assim como funcionou comigo, que é o seguinte, quando eu estava na faculdade, ou eu gravava os vídeos, ou eu seria mandada embora. É simples assim. Então, o que vocês podem fazer, né, aqui no Stories de vocês? Encarem da mesma forma, pensem da mesma forma. Então, a partir de hoje, quando você abrir isso aqui, né, para gravar um story, pensa que alguém te mandou, né, que um superior seu mandou você fazer aquela tarefa e que se você não fizer, você vai perder o seu emprego, né, que seria o seu próprio negócio. Pense dessa forma, né? Pense que alguém está solicitando aquilo e que seu emprego, né, o seu negócio depende daquilo, né? Como funcionou comigo, ou você faz ou você faz. Então aí vai depender da sua vontade realmente de seguir, né, com o seu negócio em frente. Tá, gente? Porque não tem outra alternativa. O caminho é só esse, não tem mais volta, né? A gente não vai... As redes sociais não vão regredir ao ponto de não haver mais essa interação, de poder ser fotos aleatórias, de ninguém precisar mostrar o que pensa, mostrar um pouquinho da sua vida. Não vai regredir mais, né? Então a gente tem que pensar que é daqui para frente. E que se você começar hoje, você já vai estar um passo à frente de quem vai começar amanhã, né? Então encare dessa forma, né? Pense, se eu não fizer stories, eu vou perder o meu negócio, né? Então esse é o primeiro ponto, né? Para você superar esse medo, essa vergonha aí de vir pros stories. Então coloque ali algo superior para te fazer agir, tá? E aí pode ser isso ou algum outro motivo que vocês achem, que vocês acreditem, né, que seja mais forte do que isso, tá? Mas tem que ser algo que faça vocês saírem do lugar, certo? Então esse é o primeiro ponto aí para ajudar vocês a superar. E aí depois tem alguns passos, né? Vocês não precisam logo de cara, para quem nunca fez stories, vocês não precisam logo de cara vir aqui e fazer igual eu fiz hoje, né? Vocês viram que eu tava empolgada, né? E gravei uma sequência enorme de stories com a minha cara e a minha voz. Se vocês nunca fizeram, vocês não precisam começar por aí, tá? Vocês podem começar aos poucos. De que forma? Primeiro, gravando com a câmera de trás, né? Não é com a câmera frontal. Grava alguma coisa com a outra câmera e você tá aqui, né, segurando. Então a sua voz tá aqui, tá captando a sua voz e você narra aquilo, né? O que você tá mostrando? O que você quer explicar ali com o que você tá filmando? Então grave com a câmera traseira e só use a sua voz, que é também para você se acostumar a se ouvir, tá? Porque esse também é um problema, né, gente? Quando a gente se ouve, a gente se acha muito estranha, né? A gente acha que a nossa voz é feia, a gente acha, né? Aí que às vezes você vê que você tem um monte de vício de linguagem que você não percebia, né? Vício de linguagem é às vezes ficar falando tipo, né, então... mas isso, gente, do nervosismo é normal, tá? No início vocês vão ver que é normal, mas com o tempo tentar se policiar e
né, reduzindo esses vícios de linguagem. Então faça esse exercício. Então não precisa se mostrar inicialmente. Grava com a tela traseira e só narra o que você está apresentando, que é para você, mais do que os outros, se acostumar com a sua voz. Porque para os outros, né, a nossa voz é normal, né? É normal, né? A Lucimeire falou aqui, minha voz é horrível. Então, Lucimeire, você acha que é horrível, mas eu já ouvi vídeos seus, né? Eu vi os seus vídeos no seu perfil e para mim a sua voz é normal, né? Não tem nada de feia, não tem nada de esquisita, entendeu? Eu também acho, quando eu me ouço, eu acho a minha voz feia, mas para as pessoas é normal, entende? Então, assim, pra gente sempre vai soar diferente. Então, esse é o primeiro ponto, né? Pra gente é esquisito, mas pros outros é normal, né? Ela tá rindo aqui, tá certo? Então, a gente tem que quebrar essa barreira, né? Então, tá tudo certo. Então, o primeiro ponto é fazer essa narração e não gravar o seu rosto. O segundo ponto, da evolução aí dos stories antes de realmente se filmar. Começa a fazer boomerang, né? Boomerang, para quem não sabe, quando a gente abre os stories aqui na lateral esquerda, né, que está configurada a maioria dos aplicativos, é aquele infinito, sabe? Aquele infinito que é o boomerang. Então, o que ele faz? Se você segurar ali para gravar, e você fizer pequenos movimentos, ele vai ficar naquela repetição. Então, se eu não me engano, ele grava vídeos de 6 segundos. E não é para você falar nada, é só realmente para dar aquele movimento que fica legalzinho, né? Que dá uma animação. E aí você pode começar fazendo boomerangs também com a câmera traseira, mostrando alguma coisa, né? Igual eu fiz, às vezes eu faço, né? Quando eu mostro aqui uma pizza, né, um lanche ou um brinquedinho da Julie. Então, às vezes eu faço algum boomerang para ficar legalzinho, né? Outro dia eu respondi algumas caixinhas de pergunta com sim ou não, também com boomerang, né? Então, é aquele efeito que você fica sempre repetindo assim, sabe? Então, comece com a câmera traseira e já comece também a se mostrar, né? A mostrar o seu rosto, que aí você não precisa falar nada. Então, você vai mostrar o seu rosto com alguma coisa, né? Ou mostrando alguma coisa, respondendo, né, com sim ou não, que funciona, ou dando um joinha para alguma coisa, né? Então, para que essa segunda etapa? Para aí você começar a se acostumar com com as suas características, né? Com o seu rosto aqui na câmera, tá? Principalmente mulheres, né? Eu me incluo nisso, né? A gente não gosta, né? Não se sente confortável de aparecer aqui para estranhos, né? Muitas vezes, de cara lavada, né? Sem nada, né? Então, para isso existem os filtros, né? Eu também tinha um preconceito, falar, ai, mas vai parecer que é falso, né? E não sei o que, não vou usar isso, mas, gente, eu me rendi, né? Até as lives, né? Atualmente também eu tô fazendo, porque eu vejo as pessoas grandes usando, até em live, usando filtro, né? Por que eu, simples mortal, não vou usar também, né? Porque, querendo ou não, ele corrige aqui a luz, fica mais claro. Então, não é só a fisionomia, né? Ele ajuda também na iluminação, principalmente se você não tem um esquema, né? Muito elaborado para isso. E aí, tudo fica bom, tá? Então, a segunda etapa do boomerang é para você se acostumar com o seu rosto e aí escolha algum filtro que você mais se adapte. Porque tem uns que realmente deformam demais, né? O meu nariz aqui, por exemplo, né? Ele é mais a abinha maior. Assim, tem hora que eu acho grande, tem hora que eu acho feio, mas tem hora que eu vejo o conjunto do meu rosto e eu acho que combina, né? Então, assim, cada um tem a sua especificidade, né? Cada um vai ter o seu, falar, isso eu não gosto em mim, né? Tem gente que vai querer realmente afinar demais o nariz. Eu prefiro filtros mais suaves, por quê? Porque às vezes se um dia vocês me verem pessoalmente com aquele nariz super fininho, vocês vão estranhar, né? Então,
eu gosto daqueles que não deformam demais, né? Tem uns que mudam muito o formato da boca, às vezes alonga demais o olho, né? Mas não tem problema nenhum, né, gente? Porque aqui como que a gente fala? Aqui é momentâneo, né? O Instagram é muito rápido. Então, a todo momento, os stories somem em 24 horas. Então, nas próximas 24 horas, você já pode aparecer de uma forma diferente. Então, não se apeguem muito a esses detalhes, né? Não é isso, de fato, que vai fazer a diferença das pessoas gostarem ou não de você. O que vai fazer elas se conectarem com você é o que está saindo da sua boca, né? O que você está expondo, né? Que está aqui dentro. Ou seja, é o seu pensamento que está saindo, que é isso que as pessoas vão prestar mais atenção, né? Não vai ser... Quando você tem uma mensagem importante para passar, a aparência e a voz, que a princípio a gente pode achar esquisito, vai ser o de menos, né? As pessoas vão te ouvir, né? Independente da sua aparência ou da sua voz, né? Gente, se a gente for pensar que tem pessoas com língua presa, né, faturando milhões, né? Então, não tem problema nenhum, né? O primeiro passo é aceitação. A gente tem que se aceitar, né, do jeito que a gente tá? Também não vai entrar na paranoia de querer fazer 1000 procedimentos estéticos e cirúrgicos, não, gente, pelo amor de Deus, tá? Mas acha um filtro que você vai se identificar. Hoje tem tantas opções, né? Então não tem nada de errado a gente usar os recursos, já que as famosas usam também, a gente também pode usar. A gente tem esse direito, tá? Então, se foram os 2 passos. Primeiro, para se acostumar com sua voz. Segundo, para se acostumar com a sua aparência. Separadamente. Então, o terceiro passo da evolução é realmente você se filmar e falar ao mesmo tempo, igual eu tô fazendo aqui, só que você vai fazer isso nos stories a princípio, né? Porque aí, para pular dos stories para live, aí já é o último nível aí da evolução, né? Mas vocês ainda não estão preparados para essa conversa, tá? Então, a gente vai ficar nos stories por enquanto. Então, o terceiro passo aí da evolução é vocês gravarem, né? Usando filtro ou não usando filtro e falando, e aí então você vai usar a câmera frontal para fazer isso, porque aí você já se vê, você tem total controle sobre o que está sendo gravado e como está sendo gravado. E aí, gente, eu aconselho neste momento vocês colocarem, ali também onde a gente acha o boomerang, tem a opção para mãos livres, tá? A gente tem que clicar na setinha, seleciona mãos livres, aí na hora que a gente dá o toquinho no centro para gravar, ele vai gravar 4 stories contínuos. Então, você tem ali 4 stories, você tem 1 minuto, né, para falar. Então, é 1 minuto do seu dia para você fazer uma sequência de 4 stories. Então, gente, pensem comigo. Se você não tiver 1 minuto de manhã, 1 minuto à tarde, 1 minuto à noite, que aí já daria 12 stories no dia para você gravar, né? Então, o que você quer da vida, né? Então, assim, são 3 minutos, gente, óbvio, né? Se a gente for contar alguns erros, a gente vai apagar, vai refazer, mas assim, quando você pega o ritmo, são no mínimo, né, 3 minutos, vamos pôr aí com a edição, né, com as outras coisinhas que a gente põe, vamos colocar aí 5 minutos do seu dia todo para você gravar 12 stories. Só 5 minutos, 5 minutinhos, né? Então vamos simplificar as coisas, tá? Então, gente, a última etapa vai ser essa. E aí, né, com esse contínuo, ele só permite 4 stories de uma vez. Então, por isso que às vezes, se você se prolongar mais do que os 4 stories, e se você não parar antes, também tem esse bugzinho aqui do Instagram, às vezes no último story ele vai cortar o finalzinho do que você estava falando, tá? Mas isso é normal, tá, gente? Acontece com todo mundo, em todas as contas estão acontecendo isso. Então, o ideal é que você termine um pouquinho antes aí do quarto story acabar, para não ser cortada e para você não perder a sua linha de raciocínio, tá? E se você precisar de mais 4 stories para fechar o seu pensamento,
não tem problema. Você vai ou salvar aquilo ali separadamente, mas eu não aconselho e eu vou falar por quê. Ou então você já edita ali, já coloca o que você tem que colocar, já compartilha e depois vai e grava mais para fechar a sua ideia. Foi assim que eu fiz hoje, tá? Mas nem sempre foi assim, né? Por que eu tô falando isso? Porque no início realmente eu tava, por ter às vezes insegurança, a autocrítica, achar que eu tava esquisita. Então o que eu fazia? Eu gravava, aí eu ia assistir. Não gostava, eu descartava tudo. Aí eu gravava novamente, não gostava de novo, apagava tudo, né? Ou então eu ficava salvando para depois ver qual que ficava melhor. Então, gente, isso me consumia muito tempo, tá? Então, por isso que eu aconselho a vocês, né? Nesse princípio, realmente vocês não vão gostar do resultado, porque a gente se conhece, né? Melhor do que ninguém. Então, na hora que a gente abre os stories e abre a boca, ali a gente às vezes vê, ai, não sou eu, ai, ficou forçado, ai, ficou falso, ai, ficou não sei o quê. Mas assim, gente, é normal, né? A gente não é blogueira profissional, a gente não é influencer, né? Então é normal. E outra, toda influencer também começou um dia, né? Elas não começaram top de linha igual estão hoje. Então é tudo um processo, tá? Então se aceitar, se criticar menos, se julgar menos também, tá? Então, gente, grave. E aí, né, tudo bem, né? O que eu percebo também nesse início, quando a gente tá no processo de aprendizado, então eu fazia isso, né? Gravava às vezes 3, 4 vezes a mesma coisa até achar que ficou razoável. Eu nunca achava que tava excelente também, tá? Mas assim, hoje eu acho que tá bem melhor. Mas para vocês terem ideia, eu comecei ano passado, né? Já tem um tempo que vocês estão me acompanhando aqui, né? Olá, Bruna, minha xará. Então já tem um tempo que vocês estão me acompanhando aqui, então nem sempre foi assim, né? Então olha o meu processo de evolução também, não foi do dia para noite, mas foi um dia de cada vez e um dia um pouquinho melhor do que o outro, tá? A Lucimeire falou aqui, falta criatividade. Então, aí eu vou dar aqui no final, Lucimeire, algumas dicas pra gente superar isso também, tá? Porque na verdade não é falta de criatividade, é falta de planejamento, tá? Porque eu também, né? Porque a Bruna falou aqui, oi, tô acompanhando tudo, que ótimo, seja muito bem-vinda. Então, assim, gente, às vezes é falta de planejamento, tá? Eu também no início, se eu abro aqui aleatório para falar com vocês, eu não vou saber o que falar, né? Várias vezes que eu queria falar alguma coisa, mas não fazia um roteiro nem que fosse na minha cabeça, eu abria os stories, falava e eu ficava né, pensando o que eu ia dar continuidade ali para falar. E esse é o problema. Então, às vezes a gente acha que é falta de criatividade. Não, é falta de planejamento, porque a gente tem que ter um mini roteiro aqui para falar, tá? Então, isso vai ajudar muito, né? Então, isso me ajuda hoje. Foi o que me ajudou também no início, né? Para tentar superar essa barreira dos stories, tá? Então, deixa eu ver, gente. Eu já falei, eu falo demais, né? Então eu preciso voltar ao meu roteiro para lembrar o ponto que eu quero, para não esquecer, tá? Então justamente isso, tá? Então chegamos aqui no roteiro. Então quando você for se gravar, você precisa fazer um roteirinho, tá? Com uma ideia inicial, por que você tá falando aquela ideia, explica o que é aquilo e finaliza, né? Então é isso, início, meio e fim, para você não se perder no que você vai falar. E aí, gente, esse roteiro, ou vocês podem escrever mesmo, ou no celular, ou à mão, ou fazer na cabeça, né? Então, conforme vocês vão ganhando prática, vocês vão conseguir na cabeça de vocês, antes de gravar, pensar, eu quero expor isso, isso e aquilo. E aí você vai nessa sequência lógica, né? Então, foi assim que eu fiz esses stories de hoje, né? Então, quem não acompanhou a sequência grande aí que eu fiz, então foi dessa forma, eu gravava,
né, antes de começar a gravar, eu planejei na minha cabeça o porquê que eu estava falando aquilo, o que eu queria, qual a mensagem, né, que eu queria passar para vocês e como que eu queria fechar aquilo tudo, né, do que eu estava pensando naquele momento. Então, teve início, meio e fim. Aí a quantidade de story, gente, aí depende do assunto, né? Este assunto rendeu, mas tem alguns outros que vocês veem aqui que não rende tanto, tá? Não necessariamente vocês precisam gravar inúmeros stories para falar que vai ser bom, não. Mas é uma história que tem que ter início, meio e fim. E o roteiro vai ajudar muito vocês nisso, tá? Para vocês não se perderem, porque eu também, né, eu tô falando como é muito recente, gente, então é fácil eu falar de como foi no começo, que já foi ano passado. Que é diferente às vezes de quem já tá tão grande, né, tão adiante, né, tão lá em cima, que às vezes a pessoa esqueceu como que foi o começo dela. Porque hoje já é tão natural para ela que ela esqueceu como foi o começo. Então eu quero registrar aqui, né, como vai ser uma live e vai ficar registrado, eu quero deixar registrado para vocês como que foi meu início, né, enquanto eu ainda lembro, enquanto tá fresco aqui, para falar das minhas dificuldades, que também é a dificuldade de vocês, né, Bruna, mas você tá falando super bem, né, live eu não tenho tanto problema, Bruna, mas stories no início eu tinha muito, né, então as lives aqui eu encaro como se fossem aulas mesmo, né, que eu dava, então para mim é mais fácil. Mas os stories, gente, no início eu travava, né? Se o roteiro não estava bem fixado na minha cabeça, eu começava a gravar e no meio do story eu esqueci o que eu queria falar, o que eu ia finalizar e aí eu tinha que começar tudo do zero. E outra, gente, esse bloqueio também, né, da vergonha é real, né? Igual a Bruna falou aqui, que eu tô falando muito bem, mas assim, várias vezes eu já abri o story para gravar alguma coisa, na hora que, né, já tava tudo na minha cabeça. Na hora que eu abro, que eu vejo a câmera ali, dá aquela travada, sabe? Você se perde, você esquece o que você queria falar, porque você fala, nossa, e agora? Né? Vão me ver, eu preciso ser natural, preciso ser não sei o quê. Então, assim, essa travada é normal, tá, gente? Vocês vão travar no início, mas como eu falei, então, neste meu processo, o que eu percebia? Gravava a primeira vez, não gostava tanto. Gravava a segunda, já achava um pouquinho mais natural do que a primeira vez que eu tinha gravado. Gravava a terceira, aí que eu já achava que estava bem melhor do que as outras duas vezes. Então, às vezes, vocês precisam fazer esse exercício também, tá? Então, por isso que eu não acho errado, né? Se vocês gravarem 2, 3 vezes até acertar o que vocês acham que vai estar legal, porque eu fiz isso, né? E o que eu percebo é que quanto mais a gente vai falando, mais natural vai saindo, tá? Então, isso é muito real, muito verdade. Né? A Bruna falou aqui, pior que eu gravava 5 vezes e apagava até achar que ficou bom. Tá vendo, gente? Né? Então, a Bruna também trabalha com isso, né? Então, ela expõe a imagem dela. Hoje, ela tem habilidade, mas nem sempre foi assim. Tá? Então, ela tá confirmando aqui também que ela gravava 5 vezes. Então, todo mundo faz isso, gente. Então, ninguém nasceu bom, tá? Então, o roteiro vai ajudar vocês nesse processo. E aí, né, as pessoas, antes de falar dos cuidados que vocês precisam e do exercício que eu quero que vocês façam, eu vou falar aqui um pouquinho das pessoas, né, que eu ajudei a destravarem, né? Não sei se vocês lembram aí do Gustavo, né, que a gente até fez, né, foi a minha primeira live aqui que eu fiz junto com ele. E ele morria de vergonha de gravar vídeo, de gravar stories, ele quase não aparecia. No início ele gravou um vídeo como se fosse bastidor, né, os erros, que ele tava morrendo de vergonha, tava rindo, não conseguia falar. E, gente, quem viu, né, como eu sou amiga do Gustavo há muitos anos, e quem viu ele no início do Instagram dele, que não era tão início, mas no início dele se expor mais, e quem vê Gustavo hoje, foi uma evolução gigantesca. Né? E de que forma que eu ajudei ele, gente? Da mesma forma que eu tô ajudando vocês aqui, né? Então ele gravava os stories e falava, Bruna, vê aí, tá bom? Eu acho que tá horrível. A mesma coisa que a gente tá falando aqui hoje, né? Acha que tá horrível, que a expressão não tá natural, que o tom de voz não tá bom,
né? Mil coisas passam na cabeça. Por quê? É o nosso julgamento, é o nosso olhar apontando, falando que aquilo tá uma droga, né? Isso é normal. Então, o que eu via? Eu falava, mas como eu também entendi esse processo, porque eu estava passando por isso, o que eu falei com ele? Falei, olha, Gustavo, pra quem te conhece, né? Eu que te conheço há muito tempo, sim, dá pra ver que você tá nervoso, que você não tá à vontade, mas os outros não te conhecem, né? Os outros não sabem se você realmente, né, fala daquele jeito ou não, né? Então as pessoas não te conhecem. Então é isso que a gente tem que lembrar, né? Então a família e os amigos nos conhecem, eles vão saber se a gente tá nervoso, se não tá aí. Falando nele, olha só, apareceu aí, né, bebê? O Gustavo aí apareceu, tava falando de você agora. Sua orelha queimou aí. Né, Gustavo? Eu tô contando aqui do seu processo também. Quem vê o seu Instagram, né, os seus stories no início e quem vê hoje, nem acredita que é a mesma pessoa, né? Inclusive, gente, já vou dar um spoiler, né? A gente tá combinando de fazer mais uma live juntas com um tema bem legal aí pra vocês, né, Gustavo? O que eu fiz? Tava em reunião. Não, eu tava falando aqui do seu processo de evolução, né? Isso aí, né? Aí chegou pra ele lá, ele, nossa senhora, outra pessoa, tá? Então, gente, é tudo um processo, né? Então a gente sempre vai se achar estranha, mas os outros não sabem disso. E tá tudo bem, tá, gente? Porque a gente vai melhorar ao longo do caminho, tá? Então, essa foi a primeira pessoa, né? Então, assim, a forma que eu ajudo, se vocês quiserem ajuda, vocês podem perguntar pra mim, tá? Grava lá os stories de vocês, fala, Bruno, eu queria a sua opinião, o que você acha? Por que eu não aconselho vocês fazerem isso com um parente, com um amigo de vocês? Porque o amigo vai fazer justamente o contrário, né? Ele vai chegar e falar, ai, não ficou bom não, ai, tá muito forçado, ai, não sei o quê. Entendeu? Então não pergunte para amigo e parente. Se quiser, pergunta para mim, né, a opinião que eu dou o feedback para vocês. Por quê? Porque eu não vou colocar vocês para baixo, tá? Porque as pessoas colocam, né? Quem conhece a gente vai, não por maldade às vezes, né? Mas acaba dando feedback que vai deixar a gente desanimado, né? Porque vai falar, ai, tá forçado. Né? Se eu fosse ouvir minha irmã, eu não gravava stories, tá, gente? Eu vou ser sincera pra vocês, porque ela fala, ai, mas isso tá forçado, ai, isso não é você, isso não sei o quê. Eu falo, mas foi o melhor que eu pude fazer naquele momento. E eu vou fazer o quê? Não vou deixar de passar a minha mensagem porque não tá perfeito, porque não tá 100% natural, porque, sabe? Então, assim, eu escolhi, né, agradeço o feedback, mas, né, eu vou continuar fazendo e falando do que eu achar que eu devo falar. Tá? Por quê? Porque o perfil é meu, eu é que sei o que eu vou colocar aqui, né? Quais assuntos que eu vou tratar com vocês, tá? O Gustavo falou aqui, a melhora acontece, pessoal. Conversem com a Bruninha, tá? Ela é muito boa. Ah, obrigada, gente. É só gratidão aqui, né? Só posso agradecer vocês. A Lucimeire, já quase desisti por causa disso, né? Tá vendo, Lucimeire? Então, às vezes a gente não pode dar ouvidos, né, para marido, para os filhos, para os parentes, para os amigos, tá? Por quê? Porque eles vão falar, né, que não tá bom. E realmente, gente, pode não tá excelente, não vai tá, nossa, né? Mas assim, a gente vai melhorar, tá? Eu melhorei, o Gustavo aqui que tá aqui hoje é prova, ele melhorou, a Bruna também que entrou, que tá nos ouvindo, então ela também melhorou, no início também não era assim, tá? Então é tudo um processo, gente. Então, igual o Gustavo falou aqui, Lu, não desista, persista, isso mesmo, tá? Então, Lucimeire, conte com um agente, tá? Porque neste momento, gente, principalmente nisso, que é muito delicado, a gente precisa se aliar a pessoas que têm essa visão do que a gente está fazendo aqui. E às vezes os nossos parentes e amigos não têm essa mesma visão, não entendem o porquê que a gente está fazendo isso, sabe? E às vezes isso vai frustrar você com feedback que não era o que você queria ouvir, não era o que você precisava ouvir também, tá certo? E a segunda pessoa, né, também foi um outro amigo
que ele estava gravando vídeos para o YouTube. Então, assim, ele não tinha problemas para gravar vídeos para o YouTube, mas para o Instagram ele não colocava os vídeos dele. E aí, conversando com ele, eu fui tentando, né, saber o que era. E aí ele revelou que era justamente, né, porque os amigos e parentes iriam ver, iriam falar e ele não queria. Então, o que eu aconselhei essa pessoa? Bloqueia os seus amigos e, né, as pessoas da sua família para não verem, tá? Existe essa função maravilhosa, gente, aqui no Instagram, que você vai lá, escolhe, procura o perfil da pessoa, clica nos 3 pontinhos e coloca lá, bloquear. A pessoa nem vai saber que você existiu, tá? Se ela já te segue e por acaso, né, descobrir que você não tá, que você sumiu, sua conta sumiu, assim, o que eu acredito, a pessoa não vai ter, às vezes, cara de perguntar, de falar, ué, né, desfez a conta ou qualquer coisa, ou se ela tiver a cara de pau de vir perguntar, você fala, ah, não, desfiz a conta, né? Tá, gente? Ninguém precisa saber da vida de vocês, né? Se isso incomoda vocês a ponto de paralisar, então eu acho melhor sim bloquear, né, essas pessoas do seu círculo mais próximo para que você destrave aqui e consiga fazer as coisas como precisam ser feitas, tá? Mas se você achar que não precisa tanto, então filtre o que chega até os seus ouvidos. Não dê tanta bola assim, tá? Não fique chateado com esses feedbacks de familiares. Ouve, ri e leva numa boa e continua fazendo o que você está fazendo aqui, o que você está proposto, porque daqui a pouco, quando você começar a colher os frutos, ninguém vai falar mais nada, tá? Isso também é fato, tá? Todos os blogueiros aí, todas as influências que estão grandes hoje, também relatam que no início a principal barreira era família e amigos, tá? Então, gente, acontece com todo mundo, tá? O Gustavo colocou aqui, a gente não nasce sabendo andar, engatinhamos, caímos, mas siga firme, isso mesmo. Tá certo, gente? Dúvidas até aqui? Porque eu vou passar, né, pra gente já caminhar para o fim. Então, eu vou passar alguns cuidados, né, se vocês quiserem anotar. Então, podem pegar aí papel e lápis ou caneta. E o exercício, tá? Pra gente caminhar aqui para o fim. Então, se não tem dúvidas, qualquer coisa podem ir escrevendo aqui, tá, gente? Então, alguns cuidados na hora de gravar, gente. Fale alto, né? Fale até mais alto do que você falaria pessoalmente. Por quê? Porque a chance de ficar melhor e você não precisar regravar por causa disso é maior, tá? Porque às vezes a gente acha que o microfone vai captar normalmente a voz, ou a gente acha, né? A gente pensa que a gente fala alto e às vezes não fala, né? Quando você vai ver, tá muito baixinho, tá? Então fale alto, né? Isso eu tenho que me policiar também para estar sempre tentando falar mais alto do que eu falaria normalmente, tá? Então falar alto. E aí como que vocês vão saber se ficou bom ou não? Grava, se for um story ou a sequência de 4, e deixa, e assim que ele acaba de gravar, ele fica passando ali para vocês o que foi gravado. Então deixa o volume do seu celular no volume que você usualmente consome conteúdo no Instagram ou né, nas redes sociais. Deixa ali o volume que você consome e se ouça. E aí você tem que verificar, eu tô me ouvindo bem? Eu tô entendendo o que eu tô falando? Tá? Então, se você estiver entendendo que tudo que você está falando estiver claro, nítido, então tá tudo certo, tá? Então, é aquele tom mesmo que você vai ter que usar. Se ficou muito baixinho, né? Se mesmo você colocando no máximo o volume do seu celular ainda continua um som baixo, difícil de entender, então eu aconselho você descartar e refazer e tentar falar mais alto, tá? Porque realmente vai dificultar as pessoas a ouvirem, tá? E aí não fica legal, não chama atenção
Então, a altura ali da sua voz tem que estar boa, tá? Para todo mundo entender bem. Então, esse é o primeiro ponto. E linkado também que a gente tem ruídos externos, né? Então, dificilmente aí alguém mora num bairro super tranquilo, super silencioso, que não vai ter um cachorro latindo, uma moto passando, né? Caminhão, sei lá, tá? Então, por isso que a gente tem que falar mais alto e alguns ruídos sim vão poder atrapalhar durante a gravação. Então vocês têm que às vezes esperar uma moto passar ou né, se alguém estiver gritando, cachorro latindo. Então isso o microfone de celular capta muito, tá? Então tem que tomar esse cuidado. Igual aqui em casa, né? Quando eu comecei aqui a gravar os vídeos, eu vi que aqui era muito barulhento, né? Assim, eu já sabia. Mas no meu dia a dia não me incomodava, tá? Nem para dormir, nem para nada, para estudar, para trabalhar. Mas para gravar os vídeos começou a me incomodar porque realmente sai tudo na gravação, tá? Então por isso que aí eu adquiri esse microfone para tentar abafar um pouco. Tô vendo, né, se eu arrumo algum outro cantinho aqui em casa que dê, né, para abafar um pouco mais. Mas assim, isso são detalhes, tá, gente? Para começar, você não precisa se preocupar com isso. Só, né, realmente se ouvir para verificar se não ficou muito, se o som externo não atrapalhou o que você estava falando. É só para isso. Se chegou a atrapalhar, descarta e regrava, né, nos intervalos aí desses barulhos, tá certo, gente? Então, presta atenção nisso. Na hora de gravar os stories, então faça o roteiro. Na hora de gravar, o que vocês têm que evitar? Evitar pausas longas, né? Então, o que são as pausas longas? Vocês ficarem muito tempo pensando no que vão falar, né? Então, por exemplo, se vocês abrirem os stories e falarem: oi, pessoal, bom dia, como que vocês estão? E não sei o que, sabe? Então não fica dinâmico. E aí as pessoas tendem a sair ou pular e não vão querer saber, tá? Então treine um ritmo, né, para você não demorar demais para passar a sua mensagem. Então pense ali que 4 stories são 1 minuto, então é 1 minuto da outra pessoa também que está te ouvindo. Então você tem que tentar otimizar para a pessoa não deixar de te ouvir, tá? Principalmente se for alguma coisa importante, né? Que aqui no caso é vender, né, os nossos produtos. Então, vocês têm que otimizar o tempo de quem está ouvindo, tá? Então, evitar essas pausas longas, mas isso é treino, tá? Limpar a câmera, tá, gente? Então, aqui principalmente a frontal, né, que se coloca no ouvido, ela suja muito. Então, sempre limpar ali para ficar nítido a sua imagem e a traseira também, né? Se você põe o seu dedinho, ela fica com a marca da impressão digital. Então, se você for filmar com a traseira, então também vai ficar embaçado, tá? Então, sempre limpar. Usar filtro à vontade. E aqui é uma dica extra, tá, gente? Que eu tô vendo aí, né? Várias famosas influencers usando e não é à toa, realmente faz sentido. E eu também, vocês estão vendo que eu tô seguindo, que é legendar os stories de vocês. O que é legendar? É colocar aqueles textos, tá? Mas vocês não precisam colocar palavra por palavra que vocês falaram. É só vocês tentarem resumir em uma frase o que vocês estão falando ali naquele story. Por que isso, gente? Porque a gente tem que lembrar que a maioria das pessoas às vezes consome esses conteúdos de Instagram, né? Tanto stories quanto feed, consomem no mudo, tá? Então os stories também às vezes elas consomem no mudo. Por quê? Porque às vezes estão no ambiente de trabalho, ou estão numa reunião, ou estão ali no grupo de amigos conversando e não vai dar para ouvir porque tem barulho, né? Pode ser várias situações, né? Então nem sempre vai ter um fone ali disponível para ela ouvir e às vezes ela não vai usar. Então, legendando, você facilita para pegar essas pessoas, né, que estão assistindo no mudo. Então, ali mesmo que elas não ouçam 100% do que você está falando, mas elas vão pegar a ideia central porque você legendou, porque você colocou ali escrito o que era, tá? Então, tente resumir em uma frase
a ideia principal ali do story que você tá falando. Então isso vai ajudar também na retenção das pessoas para elas entenderem o que você tá explicando ali naquele momento. Então se vocês forem lá nos meus stories hoje, vocês vão perceber, né, que aqueles textos são a legenda. Então, qual eu, né, não era exercício, mas, né, vou passar junto aqui. Então, ouçam o que eu estou falando e o que eu escrevi, né, para vocês verem que não é exatamente a mesma coisa, né, só um resumo do que eu tinha falado ali naquele momento, tá certo? Então, gente, os cuidados são esses. E aí, o exercício. Vocês querem saber o exercício? Que vocês vão sair aqui dessa live e fazer esse exercício. E eu quero ver aí nos stories de vocês. Pra gente começar a destravar. Então, como que a gente vai começar a destravar aqui nos stories? Então, lembra? Eu falei 3 passos para vocês. O primeiro passo era pra gente filmar alguma coisa narrando, só pra gente se acostumar com a voz. Segundo passo, fazer um bumerangue e aí já incluir o nosso rosto, pra gente se acostumar com o rosto, mas sem falar nada. O terceiro passo é realmente gravar os stories de fato com o seu rosto e você se comunicando, né, falando com os seus seguidores, tá? Então esses foram os 3 passos aí da evolução dos stories. Então o exercício de hoje vai ser o quê? Vocês começarem pelo primeiro. Então o que eu quero que vocês façam, gente? Então anotem aí, tá? Porque eu quero ver vocês realmente executando. A gente só consegue sair do lugar se a gente coloca em prática. Então vocês vão escolher algum objeto da casa de vocês, tá? O objeto mesmo, objeto físico, tá? E vão contar a história daquele objeto, tá certo? Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo, tá? Então, vocês vão contar a história desse objeto. E, de preferência, tentar relacionar com o seu trabalho, tá? Para ajudar vocês, finalizando aqui, eu vou fazer o exercício para vocês verem como que é e se inspirarem também, tá? Mas vamos supor aqui, só para vocês imaginarem a cena. Vocês vão escolher um objeto. Então, vamos supor aqui a Lucimere, que trabalha com artesanato. Então, vamos supor que ela escolha uma tesoura para mostrar. Tá, Lucimere? Então, o que você vai fazer? Assim, um objeto que seja importante para você, tá? Que ele tenha ali uma história no seu trabalho. Então, o que você pode falar? Essa foi a primeira tesoura que eu tive, comprei não sei aonde, ela tem tantos anos comigo, né? Ou eu ganhei de alguém, tá? Então é isso que vocês vão fazer, vocês vão escolher um objeto físico e contar a história dele. Então vocês vão filmar com a câmera traseira e usar a voz de vocês para narrar, tá? Não é só escrever, é para vocês narrarem também. Então esse é o exercício de hoje, tá? E aí eu vou fazer também para vocês verem como que funciona, tá? Então cada um aí na sua área pode escolher um objeto que vai ser importante, que tem ali carregado uma história, né, que vai ser interessante você compartilhar com os seus seguidores, tá? Então da Lucimere artesanato, então, né, alguma coisa ali que fez sentido na vida dela, né, na carreira dela. O Gustavo, né, a área de finanças, né, então, não sei, né, alguma calculadora ou alguma peça de roupa, né, essa peça de roupa eu usei no meu primeiro dia de trabalho em tal lugar, né, então, também é interessante. Então, gente, é algum objeto para você contar uma história para você começar no primeiro passo lá da evolução dos stories para perder essa vergonha, para perder esse medo. Então esse é o exercício de hoje, tá? Dúvidas, pessoal? Agora sim, né? Falei mais de 1 hora. E se deixasse eu falaria mais, né? Mas eu acho que eu não esqueci de nada hoje. Porque tem dia que mesmo fazendo roteiro, às vezes eu termino e falo,
né? Faltou uma coisinha ali para eu falar. Mas acho que hoje não, acho que hoje eu cobri tudo, consegui falar tudo que eu queria. Tá, pessoal? Então, se não tem dúvidas, né? Eu acredito que aqui tenha um certo atraso, né? No Instagram. Mas se não tem dúvidas, então eu vou encerrando. E lembrem-se, se vocês quiserem opinião nos stories de vocês, peçam para mim, tá? Não vão pedir para parentes e amigos, porque talvez isso vai frustrar vocês e é isso que vai deixar vocês frustrados, né? Desanimados e talvez vocês não vão querer continuar, tá? Então isso não pode acontecer. A aula de hoje é justamente para fazer o contrário, né, para vocês, para incentivar vocês a seguirem em frente, tá certo, gente? Então, a Lucimeire respondeu aqui, entendi, muito bom. Ah, que ótimo. Tá, gente? Então, né, vamos para o print. Se quiserem lá me marcar nos stories. E se vocês fizerem stories, vocês podem me marcar pequenininho também ali no início, né? Que aí eu vou lá no perfil de vocês conferir, né? Como que foi feito, né? Dar o feedback para vocês, tá certo? Mas a gente tem que testar, tá, gente? Testar e tentar, né? Um passo de cada vez, tá? Então essa é a mensagem que eu queria para vocês, né? Passar aqui para vocês. E aí, né, façam um exercício, eu vou fazer para vocês verem, né, se ficar alguma dúvida. Então, vocês vão conseguir ver no meu também para se espelhar, tá certo, gente? Então, desejo uma ótima noite para vocês, né, uma excelente semana, né, que possamos todos ser aí abençoados. E nos vemos, né, semana que vem com mais uma aula ao vivo. Até mais, gente!